Bom dia. Essa é a reunião, a roda de conversa de concluintes da turma DHM5 e eu mandei também um convite para DHM4. Por que que eu mandei para DHM4? Porque a DHM4 é uma turma pequena, era final de ano, acabou não acontecendo a roda de concluintes, foi uma coisa mais indivíduo a indivíduo, a coleta de experiências. E é interessante ter essa oportunidade. Eu acho que é um momento muito rico. Qual é o problema do nosso curso? Qual é a vantagem e a grande desvantagem do curso? Ele fica gravado, você faz a hora que quiser, no lugar que você quiser, se você estiver viajando, se você estiver no condições de assistir, de acessar em transporte público, em deslocamento. Você organiza o seu tempo, você organiza a sua disciplina. Qual é a grande desvantagem? É um grande exercício de solidão. Você tem um acúmulo muito grande de informação, muita coisa interessante que talvez desperte você de alguma forma, chame sua atenção, e você não tem com quem trocar, não tem com quem interagir, não tem como, digamos assim, exercitar, falar. Às vezes a gente faz isso, a gente fala para uma terceira pessoa o que a gente está pensando como forma de organizar o nosso próprio pensamento. Eu faço isso muito com a escrita. Às vezes eu preciso exteriorizar um comentário, exteriorizar um raciocínio numa folha de papel para poder olhar para aquele raciocínio e, não, aqui falta isso, está incompleto, isso aqui não está claro, isso aqui precisa ser amadurecido, isso aqui precisa ser explicado, isso aqui tá contraditório com aquela outra ideia que eu disse antes, que tinha tudo a ver com essa, mas não tem, uma nega a outra. Então, muitas vezes, essa experiência de falar, de exercitar o conteúdo é muito interessante. Você tem outras coisas no curso sem seus vídeos. Você tem as perguntas de verificação, que cumpre uma função menos pedagógica e mais de saber se a pessoa está só deixando os cursos, deixando os vídeos passarem. É uma forma de saber se ela está ali, se tem um investimento e tal. E os fóruns, que também são bem legais, são interessantes, mas é diferente dessa interação aqui, da riqueza dessa interação que você vê voz, você vê rosto, você vê fala. Eu sei que nem todo mundo pode abrir a câmera, mas de qualquer forma, é uma experiência interessante para a gente poder é, dialogar, para a gente poder trocar, para a gente poder ver se a minha percepção é a mesma que a sua, etc. Então, como é que eu tenho trabalhado as reuniões na equipe e estou trazendo isso para essa roda de concluintes? É, Uma reunião presencial, você chega e você toma cafezinho, você conversa, você puxa um bate-papo. Tudo bem, Cauane Vitória? Bom dia. É, Você bate papo, você conversa, você tem um aquecimento pré-reunião. Num espaço como esse, as pessoas, caiu aqui, e aí você fica ali vidrado com a atenção presa na tela. Isso cansa pra caramba durante a pandemia. A gente percebeu isso, que reunião em cima de reunião não é igual fazer reunião em cima de reunião presencial, que também é chato, mas é muito mais exaustivo. Então, uma primeira dinâmica é um quebra-gelo. O que que é um quebra-gelo? Alguma coisa que a gente vai falar sobre a gente, para que o outro perceba, olha, quem são essas pessoas que estão aqui ao meu lado, quem está aqui, como é que elas são, o que que me chama a atenção ou não delas, e o que que eu posso também, de alguma forma, instigar a atenção delas. Então, daqui a pouquinho, eu vou pedir para a gente fazer uma rodada em que cada um vá falando uma coisa que aconteceu, que impactou, que faz sentido, que ocorreu durante a feitura do curso, a experiência do curso, e que ninguém aqui conseguiria imaginar. Então, sei lá, não vai ser bem o meu caso, mas poderia falar, eu se fosse mulher, poderia falar, eu descobri que estava na gravidez e eu fiz metade do curso sobre o impacto dessa notícia de estar grávida. Ou eu consegui relacionar tal coisa do curso com outra coisa da minha vida prática. Então, assim, alguma coisa que ninguém conseguiria imaginar aqui. Só você sabe isso. E só você sabe e aconteceu com você. Então, isso é importante, né? Claro, tá aberto, e não tem, eu prometo, ninguém vai pegar esse vídeo e vai atrás da vida de vocês, da biografia de vocês, checar todas as informações para ver se essas informações são verídicas. Não, é alguma coisa que você fala e a gente confia porque você está falando. É uma forma da gente relaxar um pouco, né? É, Marcelo Taveiros, tudo bom? Dos nossos mais assíduos e instigantes membros da comunidade, né? Então,
a primeira parte seria isso. Se quiser, eu posso falar mais um pouquinho sobre o curso antes de começar essa parte. Aí, uma segunda parte, eu falo sobre a experiência da equipe e abro para vocês comentarem ao final. Pode ser assim? Então, vou começar falando um pouco sobre o curso e aí abro para vocês fazerem as apresentações. Meu nome é Ronald Visoni Garcia, sou mestre e doutor em ciência política. Na UFRJ eu tenho um cargo de sociólogo, eu trabalho como técnico. Assim, muita gente me chama de professor dia e noite. Eu até estive professor em outro momento de universidades privadas, etc. Mas no momento não. No momento eu sou só técnico na FJ, mas não tenho problema quanto a isso. Pode me chamar como você quiser. É livre. Eu entendo que para muita gente eu ocupo um lugar social ou faço coisas que remetem à ideia de um professor. Não tem problema nenhum com isso. Então, eu trabalho na decania do CFCH, eu fiz a minha tese de doutorado, idas e vindas, eu comecei um doutorado, abandonei, voltei e terminei. Só que qual é o caminho natural do mundo acadêmico? Você termina a tese de doutorado, você transforma ela, ou fatia ela em vários capítulos e transforma cada um em livros, ou publica um livro, né? Legal, mas para minha tese acho que não ia funcionar, porque ela tem muitos modelos matemáticos de regressão linear. Não é um assunto interessante, mas talvez não contagiasse tanto, e ela vai perdendo o seu tempo, porque ela tem um corte temporal de 2009 a 2012. Ela é bem interessante, mas cada vez mais vai passando o tempo, ela vai ficando mais distante da realidade presente. Então, achei que esse curso DHM, né, um curso que meio que sintetiza as ideias da, da, da tese, seria interessante. Então, num primeiro momento, foi uma coisa pessoal, vaidosa, uma forma de dar um retorno para a sociedade do que eu estava fazendo, etc, etc. Focado na minha pessoa. Com o desenvolvimento do trabalho desse curso, nós estamos na quinta turma, né? Muita coisa foi mudando em mim. Eu já não sou mais a mesma pessoa do curso, eu sou outra pessoa. Então, a ideia hoje é muito mais usar o curso, ter o curso como uma primeira porta de entrada, a gente ter uma linguagem comum, para que a gente forme uma comunidade, para que a gente forme um grupo de pessoas dialogando, trocando, interagindo e construindo coisas novas. E aí tem também por detrás disso uma crítica ao mundo acadêmico de hoje. Acho que o mundo acadêmico, a pós-graduação, principalmente, a graduação e a pós-graduação, são muito interessantes, progrediram muito, produzem muito. A pós-graduação, o sistema de pós-graduação e de graduação, principalmente pós-graduação, é muito reconhecido internacionalmente, principalmente na América Latina. Mas ele tem problemas. Você, por um lado, você tem um mundo que só conta vantagens, só conta coisas que deram certo, mas por trás disso você tem muitos adoecimentos, você tem muitos desgastes emocionais, você forma muita gente com um discurso meritocrático, mas você não dá oportunidades a essas pessoas de usarem como elas gostariam esse conhecimento. Então, a ideia de usar o online é usar um lugar que eu posso ter gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, estar conectados a elas e fazer alguma coisa coletivamente com elas. E que faça sentido para mim e faça sentido para esse grupo, em termos de produzir alguma coisa interessante, alguma coisa que tenha impacto, algo que é outro problema do academicismo no nosso sistema hoje. É muito focado na figura do orientador, do professor, para a carreira dele, para a publicação dele, isso interessa a ele, isso não está errado, é um professor querer ter a sua carreira, não é isso que eu estou criticando. Mas o aluno, o orientando, ele entra como alguma coisa que está passando, entendeu? Na melhor das hipóteses, ele vira outro professor com as mesmas ambições do seu orientador. Isso é uma questão bastante discutível. E a segunda é que você produz muita coisa para atender a certas métricas de desempenho acadêmico, publicação, citação, etc, etc. E parece que você começa, em algum momento, você começa a perseguir essas métricas. Muito do que é produzido sequer é lido. Você tem uma enxurrada de artigos acadêmicos, e você tem um mercado de editoras predatórias de publicação, que só querem que o artigo seja publicado. Não importa se uma pessoa vai ler, se duas. Agora está mudando até o critério da capa. Isso vai começar a ser levado em consideração. Mas até então,
era uma revista bem conceituada nos critérios da CAPES, está tudo bem, está publicado, resolvido o problema. Não importa o impacto que se tenha disso. Com isso, eu não estou dizendo que tudo que se faça tem que ser útil, tem que ter uma utilidade imediata, mas que tem que ter algum impacto no entorno, mesmo na comunidade acadêmica. Tem coisas que são publicadas ou são produzidas academicamente, seminários. Quantas vezes você já viu um seminário, um congresso, que tem 10, 20 pessoas ali, só a networkzinha ligado àquele tema, e às vezes isso é importante que esse encontro aconteça, mas que aquilo não vai muito além dali, entendeu? Então, hoje a comunidade. Bom dia, Yara. Hoje a comunidade tenta sair um pouco dessa coisa, de uma coisa centrada num indivíduo e aos poucos ir se constituindo num coletivo, em um espaço de produção de conhecimento que seja diferente de tudo que a gente encontra no mundo acadêmico hoje. Eu levei muito tempo para definir isso, mas hoje isso está um pouco mais claro. E esse é um processo em andamento. Pronto, falei pra caramba, falei sobre o curso, falei como ele surgiu, falei como está a equipe do DHO, a comunidade do DHO hoje. E, inclusive, aliás, nós tivemos a criação de uma comunidade também de concluintes. Então, as turmas de concluintes vão para uma comunidade específica. Para quê? Para a gente manter um diálogo ali. A gente começou um negócio que era às terças-feiras de manhã, durante o dia, e depois ficou só manhã em pedaço da tarde, que era a sala de espera, que era um ambiente semanal de discussão, debate, etc. Funcionou bem algumas semanas, mas depois perdeu a validade. Então, vira e mexe, a gente vai testando coisas que possam ser interessantes para a comunidade de concluintes e para a comunidade da equipe do DHO. Pronto, falei pra caramba. Para quem chegou depois, eu estou apresentando um pouco do curso, um pouco do trabalho do DHO. O curso é DHM e a comunidade é DHO, Direitos Humanos Online, que é aquele site que hospeda o nosso trabalho. Falei pra caramba, não vou mais ocupar vocês. Vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouco sobre seu nome, da onde você está acessando, o que você acha relevante os outros saberem. Lembre-se, não fale nada aqui que você não falaria com estranhos num ambiente presencial. E respondesse àquela provocação quebra-gelo que eu propus no início. Alguma coisa que aconteceu com você durante a feitura do curso que ninguém aqui sabe, só você sabe, ok? Temos voluntários, voluntárias? Vitor Hugo. Bom Peraí. dia, Só um meus minutinho, Vitor amigos. Hugo, só um minutinho. Os Oi. demais podem ter uma mãozinha logo abaixo aqui. Tem o telefone vermelho e aí tem 3 pontinhos, aí tem uma mãozinha. É só levantar a mão por ali. A Sofia já levantou a mão, que aí a gente fica mais fácil da gente seguir a ordem. Vamos lá, Vitor Hugo, perdão. Bom, bom dia. É um prazer estar aqui presente com vocês nessa reunião. Eu sou Vitor Hugo Oliveira Marcondes, sou aqui do Rio de Janeiro, Realengo. E o que marcou, assim, antes de falar o que marcou durante o curso, né, a minha vida, eu vou falar minha formação, né? E minha formação, eu sou formado em Direito pela Universidade de São José aqui de Realengo, né? Aqui da área, né? São José, que virou Centro Universitário de São José. Era Faculdade de São José e virou Centro Universitário. E também sou formado em Ciência Política pelo Uninter, à distância, né? Que eu fiz durante a pandemia. E também tenho pós-graduação em Direito do Consumidor na área do conhecimento do negócio e administração em Direito pela Uniabel, né? Também é uma faculdade à distância, uma pós-graduação à distância. E no técnico, eu já tenho tempo, porque eu sempre gostei muito da parte de gestão, né? Eu fiz administração, por isso uma das coisas que me chamou a atenção no curso foi esse nome, Gestão Municipal em Políticas Públicas em Direitos Humanos. Então, isso daí já me chamou uma atenção enorme pela minha formação administrativa, né? E também eu gosto muito de direito administrativo, convenhamos, né? E o que marcou durante o curso a minha vida foi que eu, enfim, consegui entrar no programa Jovem Cientista Carioca, né, como mentor. Eu fiquei todo feliz, porque eu pude mentorar duas jovens, né, do programa,
com meus conhecimentos, né? E a humildade, né? Porque eu também ajudei a fundar o Parque Realengo. Eu fui um dos entusiastas do Parque Realengo Suzana Naspolini aqui, Parque Realengo Verde. Eu fui um dos que lutou para isso. Claro, a luta é de todos, as lideranças, né? Mas eu fui um dos que lá desde 2014 seguiu o Eduardo Paes para entregar os documentos, né? Para viabilizar esse parque que mudou aqui a nossa realidade, né? Que está mudando, inclusive. Então, o que marcou minha vida durante o curso foi o Jovem Cientista Carioca, que eu tenho imenso orgulho de ter mentorado essas duas jovens. Isso fazia parte do meu planejamento de vida, né? E quando entrou o curso, que é indicado por uma amiga minha esse curso do Direitos Humanos, né? Então é isso, gente. Eu tenho 29 anos, né? Também tenho vivência, sou da Pastoral da Criança e fundei a Pastoral do Meio Ambiente aqui na minha comunidade, né? Sou católico e é isso, né? Mas eu costumo dizer que eu sou um católico muito participativo, mas consciente, né? Costumo dizer isso, né? Em tempos tão duros que a gente vive, a gente ser um católico consciente, participativo e ao mesmo tempo crítico é um desafio, né? Crítico da sociedade, sim, das mudanças sociais, das bandeiras sociais, das lutas sociais, né? E é isso. E parabenizar vocês. É sempre bom dizer que o conhecimento ele é bom se ele é compartilhado, né? O conhecimento tem que ser compartilhado. O Brasil teve uma questão muito tardia no quesito de universidade. Isso foi muito tardio, né? Então, assim, a gente está nesse grupo, partilhando conhecimento, vitórias, né? Desse momento é muito gratificante. E, para finalizar, eu quero parabenizar o professor Ronald e toda a equipe, que eu gostei muito do formato do curso. Né? Eu vi que uma das perguntas, vocês sempre incentivando a gente a participar, a falar das nossas ideias, né? Do que está faltando em direitos humanos. Eu lembro que eu fiz uma resposta sobre o direito humano das mulheres, né? A questão que eu tenho uma ideia, depois a gente vai conversar isso mais profundamente, de criar uma autarquia de defesa dos direitos da mulher. Eu tenho essa ideia. É uma ideia muito individual minha, que eu criei vários projetos de lei e queria criar uma autarquia, porque na administração indireta, vocês sabem bem, ela é menos suscetível a descontinuidades. Eu acho que eu botei isso um texto uma vez no grupo sobre isso, Perfeito, né? Vitor. Né? E é isso. Desculpem se eu falei muito, Tranquilo, mas tranquilo, porque é tranquilo, muito tranquilo. bom. Eu entendo o entusiasmo, assim, agradeço. Sofia. É isso. Oi, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Uhum. Então, eu sou Sofia, faço Relações Internacionais, aqui na UFRJ mesmo. Outro dia, inclusive, eu acho que eu te vi passando, professor, pelo Provável, campus. provável. É que é muito É, engraçado que eu sou péssimo fisionomista, né? Você pode passar do meu lado e eu não vou associar a foto à pessoa de jeito nenhum, assim. Tem até uma doença sobre isso, assim. não tem problema. O que mais chamou a minha atenção no curso é que eu faço Relações Internacionais e eu estou tendo uma disciplina de Direitos Humanos, onde a gente está falando sobre as políticas, cidadania e tal. E nesse curso eu percebi como eu associava é, a prática dos direitos humanos, a asseguração dos direitos humanos, somente ao Estado e às instituições internacionais. Eu achava que era responsabilidade deles, assim, do governo federal. Eu não pensava que o município, ele tem uma obrigação de assegurar direitos, de melhorar a vida das pessoas, principalmente dos direitos sociais, né? Direito à moradia, transporte, e isso, assim, abriu meus olhos para uma nova perspectiva. Então, agora, sei lá, quando for votar para um prefeito, eu vou querer saber quais são as pautas, quais são os projetos que ele tem para assegurar esses direitos dentro do município, porque não é só trabalho do Uhum. presidente, mas é de todos. Certo. Então, o que ninguém sabia é que você não tinha essa percepção em relação aos direitos humanos a nível municipal. Sim.
Perfeito. Jéssica Cristine, se eu não me engano, sempre atuante lá no grupo de WhatsApp. Bom dia, como que vocês estão? Tô tranquilo. Então, meu nome é Jéssica Cristine, eu tenho 33 anos, sim. Eu sempre falo, eu adoro falar. Sou extremamente comunicativa, então sempre que eu estou em algum curso, graduação, qualquer coisa que eu venha fazer, eu quero interagir, estar presente com aquilo que eu estou fazendo. E em relação aos direitos humanos, então, eu não tive nada de novo na minha vida agora, nada que tenha acontecido, um acontecimento, mas na minha mente, igual a Sofia falou, em viés de conhecimento. Eu não sabia sobre essa questão religiosa, sobre todos esses trâmites que tem de políticas públicas, de direitos humanos. Caraca, abriu um leque na minha mente. Eu fiquei, caraca, eu não sabia que existia aliança. A gente fica muito assim, porque na escola a gente não aprende tudo isso. Fica muito vago. E abriu um leque totalmente na minha mente que eu não tinha estudado sobre isso ainda. Se eu estudei também, eu não levei muito em consideração, talvez. Porque eu nunca gostei muito de... Eu sempre gostei muito de religião, de pesquisar, saber, mas sobre direitos humanos e políticas, eu nunca entrei nessa ênfase, eu nunca pesquisei muito. Então, quando a Vanessa está aí também, ela me passou o curso de Direitos Humanos e Políticas Públicas, eu falei, caramba, vamos lá, vamos aprender. E eu levei muito a sério, eu achei extremamente interessante, porque não tinha aquele conhecimento. E em relação ao viés de conhecimento, caraca, abriu um leque na minha mente assim. Eu falei, então é por isso que acontece isso na nossa vida real, então é por isso que as políticas acontecem dessa forma, é por isso que os direitos humanos às vezes não acontecem. E, sabe, eu não sei explicar, mas a minha mente abriu esse leque. Eu achei extremamente interessante, vocês estão de parabéns. Eu amei o curso, porque eu sou uma pessoa que talvez tenha TDAH, eu ainda não fui diagnosticada, mas eu tenho muita dificuldade de ficar na leitura, somente leitura, e a minha graduação foi mais leitura do que tudo. O meu curso de formação de professores foi mais também leitura, e para mim é extremamente cansativo, exaustivo. E quando você levou o curso, tanto como posso explicar? Com vídeos, explicações, e esse grupo que você consegue tirar dúvidas, conversar e trazer aqui as mentorias, isso é extremamente essencial para a nossa vida. Eu amei, e eu agradeço a Vanessa, que me indicou esse curso, e agradeço o professor também, toda a equipe. É isso. Não vou ficar falando, senão eu falo muito. Perfeito, Jéssica, agradeço. Vamos então a Vanessa. Tá sem som. Qual Vanessa, né, Vanessa? Tá. Tem duas Vanessas, ok. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Vanessa, né? Eu sou assistente social, trabalho no setor carcerário e trabalho na Secretaria da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, né? Então, assim, esse curso foi, além de tudo, né? É o que eu já estudo, né? E sobre direitos humanos, eu fiz uma pós em direitos humanos. Então, para mim, nada que assim foi de grande valia. Né? Entre uma aula e outra, um trabalho e outro, um atendimento e outro, eu ia para a aula. E é muito bom beber, né, professor? Eu já te conhecia, a minha amiga já havia falado do senhor e do curso, e aí ela falou assim, vai ser muito bom para você porque é a tua área, né? Eu sou muito apaixonada em direitos humanos, trabalho hoje dentro do sistema prisional, né, com os apenados e também os penados que cumprem, que já cumpriram sua medida, a medida prisional e que hoje buscam o mercado de trabalho. Então, para nós, hoje, para mim, no caso, particularmente para a minha profissão, esse curso foi um divisor de águas muito grande, que a gente nunca sabe nada, né? Sempre agrega mais conhecimentos. E o direito para quem é de direito, né? Dar direito a quem não tem voz e vez, né? Então, o curso, para mim, foi essencial, de grande valia para esse tempo,
né? Eu fiz um artigo no CNJ, eu tenho um artigo do CNJ com políticas inclusivas, porque eu também sou da pastoral carcerária. Então, assim, juntou todas as temáticas para agregar na minha vida profissional. Assim, vocês estão de parabéns. Eu sou muito feliz, eu fiquei muito feliz mesmo, né? Parabéns por ele. Eu sempre indico para muito mais pessoas esse curso. Para mim, para nós que é da ponta, diretamente com o apenado, o penado e a pessoa com deficiência, esse curso é de grande valia para nós que somos da ponta, que atendemos diretamente a quem é o deficiente, quem hoje não tem os seus direitos, né, que tem os seus direitos violados ou que nem sabe que tem algum direito ou algum benefício, principalmente quem hoje é beneficiário do BBC, o LOAS, né, da prestação, o benefício de prestação continuada, e quem também é família de penados, né? O sistema carcerário hoje, a defasagem de atendimento é surreal, né? Hoje nós temos o TDAH em esfera no alto, para quem está dentro do sistema prisional e tem o diagnóstico tardio. Então, esse curso também é para isso. A gente fomentar políticas públicas em cima das políticas que nós já temos e que ainda não fazem, não é que não fazem a diferença, mas ainda não está valendo. Elas existem, mas a nossa sociedade, o poder público, ainda não põe em prática aquilo que já tem, né? Aí faz uma política em cima de política, mas aquela que já tem, que já está ali fomentada, ela não é usada. E dentro do sistema prisional é o que mais acontece, né? Hoje eu trabalho junto com outros assistentes sociais e uma neurologista que está junto com a gente nessa temática. Então, assim, eu sou muito grata. Vanessa, muito grata eu mesmo. que agradeço em nome da equipe esse feedback, você não tem noção de como isso é importante. Li Xavier. Acho que tá sem som. Agora foi. Foi. Agora foi, né? Bom dia. Nossa, eu tô aqui assim, né? Eu sou assistente social também. Então, eu fiquei observando tudo que ela falou. Então, assim, é difícil até falar depois, né, de uma declaração dessa da Vanessa, né? Porque ela disse muitas coisas importantes, né? Eu sou assistente social, antes de tudo. Eu trabalhava com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E durante o curso, o que aconteceu foi essa proposta do curso para mim foi muito importante, porque a minha vida estava muito corrida. E o curso apareceu no momento que eu tive um tempinho, né, para mim. E aí, quando a gente pensa que tem um tempo para mim em casa, né, para gente, não é. Parece que as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, né? Quem tem filho, quem tem criança. E o sistema do curso, por ser online, da gente ter uma maior disponibilidade, vídeos curtos. Eu parei que eu tô na cozinha, né? E dá para eu fazer alguma coisa e ouvindo os áudios do professor, que não tem como não chamá-lo de professor, não adianta. Para mim, sempre vai ser um professor, vai ser um mestre, porque o curso foi dado de uma maneira muito didática, com a linguagem contemporânea, que todo mundo compreende de fato, não tem, sabe, que é acessível. E isso eu acho que é um diferencial, né? Que todas as pessoas podem ter acesso, sem, nossa, mas eu não entendi o que ele falou, eu não estou entendendo a proposta do curso. Não teve isso e não tem isso no curso. Então, eu acho isso muito interessante, né? E a minha ideia é levar esse curso adiante e participar dessas rodas de conversa, porque eu acredito que muitas pessoas tenham que ter entender dos direitos humanos. Eu vivo com isso, né, gente? Eu não tenho como fugir disso, né? Porque a área de serviço social é uma área ligada, a gente vive direitos humanos, direitos fundamentais, não tem como. E gestão pública, né? Gestões municipais, políticas públicas, a gente respira isso. Então, o que é o diferencial para mim, né, o que mudou, o que aconteceu na minha vida durante esse tempo, são propostas, né, que o professor me fez pensar algumas coisas, né,
sobre o mestrado, né, que eu vi com as aulas dele, que alguns ele me passou, embora eu não tenha feito essa pré-pós presencial, ele me mostrou algumas aulas, alguns vídeos, falei, gente, eu acho que eu posso fazer isso sim, eu posso tentar, né? Então, a gente já consegue enxergar uma luz que antes do curso eu não tinha. Falei, gente, isso não é para mim. Até por conta que eu dou uma dificuldade, que eu acho que muitas pessoas têm, que é da língua estrangeira, né? Aí ele, não, Lisa, olha só. Aí mostrou uma aula de um outro professor, um livro. Eu falei, gente, eu acho que eu posso sim. Até porque eu tenho muitos projetos em mente, eu tenho feito algumas pesquisas, também na área de criança e adolescente. Agora também, professor, para vocês aí em mãos, eu vou iniciar um projeto social, né? Eu consegui um espaço bacana, a gente vai montar, eu vou trabalhar novamente com a população em vulnerabilidade. E isso, para mim, é muito importante. O curso vai fazer parte da minha vida para sempre. E a ideia é sempre me aperfeiçoar nessa área, né? Porque faz parte, não adianta. A gente respira enquanto assistente social, respira direitos humanos, respira direitos fundamentais. Não adianta, gente. Então, isso aí, tá? E eu quero agradecer essa interação, eu acho que é um diferencial. Eu tenho feito muitos cursos online, eu fico assim louco procurando. Eu achei esse curso sozinha no Instagram, porque eu sigo o FJ, sigo várias outras universidades, e os cursos que eu vejo que são acessíveis e gratuitos, né? Eu estou participando, e isso para mim também foi um diferencial muito bom, porque nem sempre a gente tem dinheiro, né, verba e tempo para estar fazendo coisas que não estão de acordo com o nosso dia a dia. Então, esse curso, ele proporcionou isso. E, como eu Perfeito. disse, o aprendizado é maravilhoso e quero participar sempre. Obrigada, Ótimo. gente. Obrigada. Uma coisa que eu esqueci de falar, a gente já fez também eventos presenciais, assim, de ir nos locais, fazer rodas de conversas, a gente pensa um tema, etc. Fica à vontade. Marcelo. Cheguei aqui. Som, você bloqueou o som. Peraí. Você tá sem som, Marcelo. Deixa eu ver se eu tenho como liberar. Som, Marcelo. Você tá sem Tá som, ouvindo Marcelo. agora? Agora sim. Tá ouvindo agora? Agora sim. Te pedi só pra recomeçar esse... Ué? Oi? Agora tá? foi. Fala um pouquinho mais alto, um pouquinho mais próximo. E pedir pro pessoal Deixa eu voltar um fechar aqui pouquinho a esse janela comecinho. aqui. Tá melhor agora? Tá excelente agora. Olha, eu vou começar... É difícil, como a Liz Xavier falou, porque com o depoimento da Vanessa... Bom, eu sou Marcelo, tenho 55 anos, eu sou advogado, também sou formado em História, né? Fiz pós-graduação em História do Brasil Contemporâneo. O professor Ronald sabe o quanto eu gosto, eu sou melhor escrevendo do que falando, eu acho isso, né? Eu Marcelo, prefiro eu sinto escrever do que saudade falar. da sala de... Como é que era? A sala de recepção? Isso. Pelos seus comentários e os desdobramentos que geravam, assim. Olha, professor, eu vou dizer, eu sempre vou te chamar de professor, como a Liz falou, eu te chamo de mestre, porque eu acho que, olha, eu tive, não tô assim menosprezando os professores que eu tive, né? Mas eu tenho um livro chamado Apologia em História de um dos fundadores da Escola dos Análises, que é um livro fantástico, Apologia da História, tá? É o menor livro que eu li em história e é o livro que eu mais leio. Toda hora eu estou lendo ele de novo, gente. Quem puder comprar e ler esse livro vai entender por que o senhor é professor. Está entendendo, professor Ronald? Porque professor é aquele que sabe passar o conhecimento para o maior. Você tem que saber. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo. Se eu não conseguir passar isso para a pessoa, eu não tenho conhecimento algum. Bom, de que forma o curso me impactou? Eu estou, enquanto advogado,
psicologicamente esfacelado com a minha profissão. E eu me vi numa grande encruzilhada e eu achava que o senhor não tem ideia do quanto esse curso mudou a minha vida, né? Foi um momento em que eu perdi pessoas importantes em função da Covid. Eu vi, né, um dos impactos, porque foram vários os impactos que eu tive com o curso, tá, gente? Primeiro, e a gente tem que ter clareza daquilo que a gente sabe, senão não existe maior burrice do que se entendedor de tudo. E eu, mesmo formado em Direito, mesmo formado em História, eu me via a cada aula que o professor Ronald passava me sentindo como um completo analfabeto em relação a direitos humanos. Passei a questionar muito as grades curriculares de História, de Direito. É fundamental que se tenha um espaço muito maior para direitos humanos nas grades na formação do advogado, porque, cara, direitos humanos tem a ver com empatia, tá entendendo? Tem a ver com a gente caminha, eu não sei se eu ouvi isso em algum lugar ou se eu criei isso, a gente está caminhando para a coisificação do ser humano. O ser humano não é coisa. Cada ser humano tem a sua história, cada ser humano tem os seus dramas, as suas alegrias, tá? E a gente vive um momento nesse país que eu, sinceramente, eu acho que o professor Ronald já viu isso várias vezes no meu texto. Eu sou filho, meu pai, infelizmente, falecido, mas eu sou filho de um oficial das Forças Armadas, tá? Vocês não têm ideia do quanto a minha formação como advogado e como historiador impactou e muito, né? Minha relação dentro da minha família, tá? Mas nós vivemos, eu acho que eu tenho um bom número de livros lidos na minha vida para dizer o seguinte: nós não há momento no mundo mais perigoso do que o que a gente está vivendo agora, né? É um momento em que eu penso, tem muita informação demais, é uma dicotomia, tá entendendo, Liz? É uma dicotomia muito grande. É muita informação e, cara, de ser humano nenhum tem possibilidade de absorver aquela informação. Do outro lado, aí você diminui essa informação e ela fica muito rala, fica muito rasa, ela não fica aprofundada. É necessário encontrar um equilíbrio nisso para que a gente consiga se livrar da bestialização que está em curso, eu digo para vocês, há pelo menos há 2 décadas, e que a gente não percebeu. A gente não percebeu. Esse momento, o momento que a gente atravessa é muito grave e não há coisa mais importante para mim, como advogado, como historiador, do que voltar o olhar para o ser humano, É necessário, professor Ronald, mais presenças, mais reuniões presenciais, tá entendendo? Essa coisa de distanciamento, não, é fundamental reunir pessoas que entendem que o outro não é coisa, que entendem que nós temos um nível de privilégio e que a gente não tem. Sabe, professor, eu fiquei olhando assim, eu não tenho capacidade para falar, eu preciso de muito mais cursos de direitos humanos, porque eu sou um privilegiado, eu nunca passei fome, eu nunca tive nenhuma dificuldade, e por isso que eu falo da importância da empatia, que para mim é sinônimo de direitos humanos. Desculpa ter falado tanto. Não, tranquilo, é impactante a sua fala. Eu conhecia você pelos textos, entendeu? mas não sabia de tantos detalhes. Professor Ronald, eu tenho uma lembrança de infância que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou tentar fazer isso em 1 minuto. Eu morava... Meu pai começou como soldado, tá? Meu pai começou como soldado, ele fez prova e, num determinado momento, nós fomos parar em Curitiba para que ele fosse fazer... se formasse, né, e passasse a ser oficial da aeronáutica. Um belo dia, né, eu com os meus 11, 12 anos, eu estava no mercado. Inclusive, isso que eu estou falando para o senhor foi a primeira fala minha quando eu comecei a fazer a pós-graduação em História.
e que a professora teve um alívio, né? Professor, eu, em dado momento, eu vi meu pai com 4 carrinhos cheios, 4 carrinhos cheios. E todo mundo no supermercado olhando para a gente, né? O supermercado era muito próximo de casa, pegamos a comida, e eu virei para o meu pai, uma criança de 10, 11 anos, eu falei assim, pô, pai, estava todo mundo olhando para a gente. O meu pai, assim, ele estava afetado com ele teve aquela percepção também, sabe? E aí ele falou assim, filho, o país não vive um momento bom. O momento não era bom. Aí o Marcelo, de 11 anos, foi descobrir isso com 31, quando eu fui fazer a minha pós-graduação em História. Foi naquele momento que o Brasil, toda aquela ilusão de que o Brasil estava crescendo era em função do apoio dos Estados Unidos, né? Com todo o apoio que os Estados Unidos deu, né? Então, aquela percepção, junto com os direitos, com o concurso de direitos humanos, cara, eu falei assim, como essa minha memória, né? Como essa minha memória, eu falei assim, tudo tem a ver com empatia, tudo tem a ver com empatia. Eu, com 11 anos, Liz, eu percebi aquilo, mas eu não tinha, obviamente, maturidade para perceber aquilo, né? E eu passei, depois que concluí o curso, eu passei meses analisando aquela coisa do Marcelo com 11 anos e 31 anos. Eu falei assim, talvez aquele constrangimento do meu pai naquele momento, que me é nítido até hoje, tenha a ver com isso, né? As dificuldades que o Brasil estava passando, ele, por estar ali já se formando, né? Por isso que eu acho que ou a gente resgata essa coisa do olhar para o outro, né? Do porquê que essa pessoa fez isso. A Vanessa, que trabalha no sistema carcerário, né? Pô, é muito fácil julgar, mas o que levou essa pessoa a essa condição? Essa pessoa teve as condições que o Marcelo teve, que a Alice teve, que a Vanessa teve? Com certeza não. Com certeza a maioria não. Obrigado, gente. Desculpa aí, Perfeito, desculpa tranquilo. a extensão disso aqui. Peraí. Eu tava falando no microfone fechado. Não, tranquilo. Tem coisas que a gente. Não adianta a gente ouvir antes. A gente tem algum momento que a gente vai estar pronto para ouvir e só naquele momento vai fazer sentido, porque aí a gente já reuniu toda uma bagagem anterior para poder entender aquilo. Finalmente, Vanessa. A Oi, bom verdadeira dia. Vanessa. Oi, bom dia a todos. Eu sou Vanessa de Jesus, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Eu também sou advogada e tenho 44 anos. O que o curso impactou foi porque eu já estava fazendo a pós-graduação, terminando a pós-graduação em Direitos Humanos, e eu tive uma nova perspectiva, porque no curso de pós-graduação, é uma pós-graduação social da Inove, gratuita, a gente tem uma percepção de direitos humanos, mas no âmbito internacional, no âmbito dos tratados internacionais, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E quando ele vai mitigando para o município, para aquela parte assim, mais individualizada, né, de território menor, a gente tem uma visão mais ampla. A gente começa a ver que a gente tem outros mecanismos de trabalhar dentro do município. Então, eu acho isso bem interessante, porque a gente já não fala mais no âmbito internacional, no âmbito de tratados internacionais, a gente fala no âmbito municipal, de formas que a gente tem como mudar e proteger as pessoas mais vulneráveis dentro do âmbito municipal. Eu achei super interessante essa responsabilização do município dentro dos direitos humanos. Eu gostei muito do curso. Para mim, o curso foi muito relevante. Eu achei o curso muito bem explicativo, professor excelente, muito didático. A gente, vendo as aulas, a gente consegue entender e compreender. Eu consegui fazer o curso muito rápido. Eu consegui fazer, acho que em 2 dias ou 1 dia e meio, e acertei todas as questões. Então, eu fiquei bem feliz com isso, porque foi bem legal mesmo. E se tivesse assim, mais módulos, mais coisas para fazer, eu acho que seria bem legal. Porque eu acho, ao mesmo tempo, assim, ficou aquele gostinho de quero mais. Aguarde Assim, 2026. Podia ter mais coisa. Eu achei assim, ficou pouco, professor, tem que aumentar esses módulos aí, porque a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Obrigada, gente. A gente que agradece. Não tem ninguém inscrito? Tava, acho que a Isadora, mas acho que ela caiu.
Roberto, perdão, Marcelo. Peraí, tá sem som, Marcelo. Professor, é só voltando. Engraçado, né? Muita gente formada em direito aqui, né? Uhum. E a Vanessa de Jesus falou agora do Inove. Vanessa, como é que é grátis? Como é que eu faço isso? Me Gente, orienta, só por pedir uma favor, coisa. Vanessa. A gente passa isso lá no grupo, até lá na Tá. comunidade, tranquilo. Só pra gente Passa agilizar. depois, tá, Ronald? Por Isabela, favor. tranquilo. E outra coisa que Sim, eu claro. queria passar para o Vitor, né? Eu não tenho assim nenhuma orientação religiosa, mas para o Vitor eu queria indicar para ele o livro do Bonovox, líder do YouTube, tá, Ronald? Isso. Cara, aquilo dali, se você não tem, Ronald, se você não tem, eu vou dar um jeito de tentar te presenciar. Não, eu vou tentar conseguir. Cara, Ronald, olha, leia o livro todos vocês, leiam um livro do Bono, porque aquilo dali também eu acho que algum dia vai fazer parte de muito curso de direitos humanos. Leia, porque é um livro emocionante. Eu não tinha ideia do quanto era as origens das canções, né? Mas tem uma coisa, só se o senhor me permite para eu passar para o Vitor, né? Que o Bono, num determinado, eu não me lembro a música que ele fala, né? Mas ele diz que não ser cristão é ser revolucionário, é revolucionar sempre. Ele põe claro que não é a revolução no sentido da violência, né? Mas, gente, não é brincadeira, não. É um livro. Eu sabia que minha esposa ia me dar o livro, porque eu sou muito fã da banda, mas eu não sabia que ia causar um impacto tão grande quanto o curso. Eu indico para vocês, é um livro sensacional. Não, Desculpa o com merchan, certeza essa é professor. uma das Mas tarefas assim, do dia. eu tô dando essa. Sim. Eu tô dando essa. Porque quando o Vitor começou a falar, né? E eu também ajudo, eu ajudo em várias instituições independentemente, né? Eu ajudo uma casa kardecista, eu ajudo uma igreja católica, onde estiver coisas voltadas para esse lado, né, de acolher o menos favorecido, né, como a Vanessa falou, né, muito linda essa frase da Vanessa, dar direito a quem não tem voz e vez, cara. Isso é muito importante, professor. Perfeito. Vitor Hugo tá inscrito, mas antes a Isabela tava, aí ela caiu, aí ela voltou, aí se inscreveu em terceiro. Vamos lá, Isabela. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor por disponibilizar o curso. Eu fiquei sabendo através do WhatsApp, alguém divulgou o link num grupo que eu tô, acho que é um grupo do senhor mesmo. E nisso eu decidi me inscrever porque eu venho me interessando nesses últimos anos por políticas públicas. Eu acho que o que mais me ajudou no curso... Teve algum problema, acho que travou, Isabela. Nos problemas do meu município, mas a partir do curso, principalmente dos exercícios do fórum, eu parei para prestar atenção em coisas que às vezes passam despercebido. Por exemplo, em um dos exercícios do fórum, que a gente tinha que acessar informações do município, eu pude reparar como o site é inacessível para pessoas que não têm tanto conhecimento de informática, enfim. Se para nós mesmos, que já temos um conhecimento melhor, é difícil acessar as informações, quem dirá pessoas que são mais vulneráveis, pessoas que não têm tanto acesso ao mundo digital, digamos assim. Então, eu reparei que essas dificuldades que podem afetar justamente quem mais precisa de acesso a uma informação rápida da prefeitura, sei lá, questões relacionadas a IPTU, por exemplo, ou até mesmo a consultas, portal da transparência, como é difícil você consultar alguma informação no portal da transparência e dados sobre questões de políticas públicas também, fica um pouco inacessível para a pessoa ter uma informação mais rápida e de uma forma mais compreensível. Então, eu
eu parei a reparar nessas questões assim que podem afetar o dia a dia de uma pessoa que justamente mais precisa dessas informações acessíveis, que são pessoas mais vulneráveis. Então, o curso me ajudou a refletir sobre essas questões, não só sobre essas questões de informática, né, dessas questões, mas também questões municipais que eu não tinha reparado assim, não tinha prestado atenção tanto nessas minúcias, sabe? Esses problemas do município que afetam o cotidiano de pessoas mais vulneráveis. Então, Vitor Hugo. Então, a fala do amigo ali, o Marcelo, né? Você até conseguiu me emocionar aqui, sabia? Não, por quê? Porque eu digo isso, sabe por quê? Porque eu também, sendo bem objetivo, para deixar as pessoas falarem, eu também sigo em outras religiões também, Centro Espírita da minha rua, que é Mesa Branca, né, kardecista, e mais a minha católica, que é a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, que é desde minha tenridade, desde mais novo, desde 2013. Eu entrei na igreja depois da JMJ, tá? Jornada Mundial da Juventude, foi quando o Papa Francisco iniciou o pontificado do Papa Francisco, e eu tive muitas transformações na minha vida desde então. E transformações essas que é inegável dizer aqui, fazendo um coro com o que você falou, preste atenção, nós sabemos que isso é algo que não é um conhecimento só por passar o conhecimento, foi o que você falou, é saber passar o que a gente sabe. Por incrível que pareça, eu gosto muito de sociologia também, e a gente sabe que o primeiro objeto de estudo da sociologia, não, por incrível que pareça, foi a religião. Vocês provavelmente devem saber disso. Foi a religião. Então, assim, ela tem uma força muito, muito poderosa na sociedade, no imaginário popular. Então, assim, eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, muito emocionado com essas coisas, porque eu pude ver, esses anos todos, as transformações que eu pude, sendo fiel no pouco, na vida das pessoas, das crianças, das famílias. O povo humilde tem muita humildade. A humildade dessas pessoas, vocês não têm ideia do poder disso. Vocês devem imaginar que, às vezes, a gente pensa, a pessoa... Existem vários tipos de pobreza, né? Existe pobreza de material, mas também tem a pobreza de espírito. E de fato, tem pessoas pobres que têm uma riqueza espiritual muito grande. É uma coisa assim, sem precedentes. Então, eu entrei na Pastoral da Juventude também, PJ, né? Graças a uma amiga, visitava a Fundação Leão 13 em Guaratiba, foi durante muito tempo, e para mim eu guardo lembranças maravilhosas desse tempo. Vocês sabem que a Leão 13 é uma fundação de direitos humanos que cuida de idosos, né? Aqui em Guaratiba, Rio de Janeiro. Então, coisas que o dinheiro não compra, meus amigos. O dinheiro não compra. Por mais que a gente diga que a gente viva numa sociedade que coisifica, que, como o companheiro falou, tem coisas que têm valor, têm significado, não tem preço, tem valor. Cada vida importa, toda vida importa. Cada vida tem uma história, foi o que ele falou. Cada vida tem um valor. O dinheiro ele é só um instrumento de troca. Né, o escambo, não sei se vocês já ouviram falar no escambo, né? A história do escambo, você que é de história deve saber. Enfim, gente, é isso. É demais mesmo. Obrigado, tá? Perfeito, Victor. Eu agradeço. Em nome da equipe. Quem mais desejaria falar? Dou-lhe uma. Opa! Yara. Pode falar, Yara. Abriu o microfone. Bom dia a todos, eu sou Yara, fui aluna da primeira fase do curso, gostei, continuei
Sou formada em comunicação, também sou formada em direitos humanos, igual a Vanessa, pelo INOVE. Fiz o curso, né, através do curso daí. Sou moradora de Belford Roxo e atuo num pré-vestibular comunitário para negros e carentes, aqui na Baixada, aqui na Vila Operária. Eu moro em Belford Roxo, mas o pré-VNC se localiza em Nova Iguaçu, né? E eu faço parte agora da comissão de formação do pré-vestibular. Esse ano que vem, de 2026, nós vamos completar 30 anos de existência aqui na Baixada. E é uma luta muito grande manter os jovens, né? E um segmento também de adulto dentro do pré-vestibular. Vocês não sabem como a luta aqui é grande, mas e o curso tem me dado direção, formação, através da palavra de vocês e do professor também, Ronald, né, que ele não gosta de ser chamado de professor, ele lidera a gente com humanização, e essa humanização a gente consegue transferir e levar para o outro, né? Que, como o amigo Vitor falou, hoje as pessoas estão, não só hoje, mas já vem a longo prazo, e após a Covid, as pessoas estão muito carentes, muito fragilizadas, né? Assim, precisando de alimento, não só para o corpo, mas também para a alma. E através do pré-vestibular, a gente consegue um pouco transferir o que é absorvido do curso de vocês para o outro. Perfeito, agradeço as gentis palavras, Yara. Deixa eu perguntar. Tem o Roberto inscrito. Roberto não, Marcelo, é porque você tá com outra identidade. Tranquilo. Não tá saindo som. E tem a Vanessa, que já falaram, mas tem alguém que ainda não falou que gostaria de falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vanessa. Vanessa Costa. Não, é só uma sugestão. Esse curso abranger para outros municípios. Porque tem outros municípios que não têm. Desculpa que eu estou com meu bebê aqui em casa. Outros municípios, né? Assim, é de grande valia, né? É tão assim, tão precioso essas falas. Mas, professor, você já pensou em levar esse curso para outros municípios? Não, Claro, curso... o online é maravilhoso, Isso. né? Mas ainda temos municípios assim, longínquos que a internet ainda não chega por dados móveis. E esses bem, quando acabam... eu tava, depois que terminou o curso, eu fui, né, meditar e conversar com alguns amigos, né, sobre, e falando do Senhor, etc e tal, e aí eles perguntaram por que não leva para outros municípios adjacências que precisam. Gente, é enriquecedor demais. Sim. Você não sabe o quão é enriquecedor. Ele é online. Uma das vantagens online é que ele pode ser para o Brasil inteiro. Qualquer pessoa no Brasil inteiro pode assistir. A maioria das pessoas são do Rio de Janeiro, porque a nossa teia de contato para divulgar é o Rio de Janeiro. E no caso do Instagram tem muito a ver também, mesmo que eu boto para ser uma propaganda nacional, mas ele acaba divulgando mais para as pessoas do Rio de Janeiro. E tem mais força no Rio de Janeiro. Até porque, como tem a referência da UFRJ, as pessoas, mesmo sendo de outros estados, falam, o UFRJ deve ser coisa só para o Rio de Janeiro, entendeu? A UFRJ não tem não é o mesmo símbolo, a mesma importância para uma pessoa de fora do Rio de Janeiro, para uma pessoa do Rio de Janeiro, ou do Sudeste, outros estados, etc. Eu tenho essa impressão, uma coisa a ser confirmada. Mas em relação aos outros municípios do Rio de Janeiro, é normal, assim, convidando, a gente vai fazer palestra, conversa, roda, o que for. É sempre válido, acho que é muito interessante desdobrar isso no território, desdobrar essa conversa para além do virtual, assim. E a ideia é sempre estar criando alguma coisa interessante. Então, vocês podem propor ideias, vocês podem propor ações, inclusive, não tem uma limitação. A ideia é não ficar centralizada em mim. Vamos lá. Marcelo. Então, professor, por incrível que foi transmissão de pensamento, o da Vanessa, né? Poxa, cara, seria muito importante, pelo menos uma vez no mês, professor, se a gente pudesse fazer um encontro presencial e da maneira que a Vanessa falou,
poxa, qualquer lugar, Nova Iguaçu, Belford Roxo, a gente, pô, a gente não vai sair do estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que, ou então o senhor conseguir assim, como é que eu faria, como é que a gente faria assim, um número, né? A partir do momento que tivesse uma confirmação de presença de um determinado número de pessoas, mas rodas presenciais, tá entendendo, professor? E que a gente pudesse gravar essas rodas presenciais, porque eu concordo com o que a Vanessa falou, a gente precisa. Só quem sofreu realmente a perda, perdas significativas na Covid, sabe o que é isso. Só quem perdeu gente importante entende o quanto o dinheiro é importante, mas tem coisas que realmente o dinheiro não repõe. Por isso que eu acho que essa questão... Eu sou uma... Entenda o seguinte, professor, você imagina o seguinte, eu sou uma pessoa que sempre... A minha atividade sempre foi presencial. Sempre foi presencial. Não me falta absolutamente nada. Mas o Marcelo pós-Covid, eu acho que nunca mais voltará a ser o Marcelo antes da Covid. E veja, de uma pessoa que não tem nenhuma necessidade, ausência de necessidade material. Eu imagino para quem, além de ter perdido isso, também tem uma necessidade material. Por isso que eu acho importante, o mundo está caminhando para a coisificação do ser humano. Se o ser humano não se colocar dessa forma, eu tenho carne, eu tenho voz, eu tenho presença, eu não sei em que mundo a gente vai dar. Eu gostei da ideia. Eu acho assim, a ideia é ter uma estrutura que seja toda online para poder abranger o maior número de pessoas, ter um impacto maior, etc., e ter mais flexibilidade para as pessoas. Eu acho que a gente ainda está aprendendo muito o que significa um online. Não são a mesma coisa. Mas nada impede de ter algum evento, alguma coisa, uma reunião antes do fim do ano. Eu vou estar mais liberado em novembro, né? Quer dizer, mais ou menos. A gente pode marcar, a gente pode ver isso dentro do DHO, dos grupos das turmas. Ok? Gente, e o que eu queria... Mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria de fazer só uma observação. Claro, Jéssica. Então, nós como cidadãos e como também integrantes do curso, nós podemos ter esse papel de divulgação para o curso chegar a mais pessoas, porque eles comentaram aí sobre outros lugares. Eu sou de Maricá, a Vanessa também é de Maricá, que me indicou o curso, mas eu mandei o curso para gente da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, porque eu conheço essas pessoas, então eles vão começar no próximo módulo. Entendeu? Então nós... Na próxima turma, isso. Podemos, na próxima turma. Então nós temos esse dever também, de passar esse conhecimento para essas pessoas, fazer as divulgações. A gente pode também montar no Instagram, pegar o Instagram deles e fazer essa divulgação. Então a gente pode fazer essa interação entre a gente mesmo. É só isso, porque eu falo pra caramba. Isso, Jéssica. O curso fica aberto permanentemente. Por acaso, hoje ele não está, porque hoje o site está em manutenção, mas salvo uma questão muito fora do comum como essa, ele fica aberto permanentemente. As turmas são só para efeito de certificado, porque todo o desenho do sistema da FRJ é de turmas presenciais, que tem um dia que começa e tem um dia que termina. Então eu tenho que artificializar uma turma, como se fosse uma turma do presencial, para que possa encaixar no sistema, para que possa ter a certificação. É isso. Mas a ideia é que ele seja uma estrutura bastante flexível e acessível para as pessoas. Mas fica então essa proposta. Sim. E aí, para fechar a reunião, eu queria fazer um convite a todos e todas que estão aqui, aos que não estiverem, caso tenham interesse em participar da comunidade do DHO como membro da equipe. A gente está estruturando isso ainda, mas a gente já tem um grupo que cuida do Instagram e faz postagens no Instagram. É o grupo que está mais maduro, mais organizado. E a gente ainda tem muito que avançar.
Temos um grupo que faz fichamentos e estudos. Ele tem uma atividade básica por enquanto, que é pegar um prompt de IA e usar para fazer fichamentos de obras que estejam em PDF, que estejam digitalizadas, que sejam do interesse de projetos, pesquisas nossos. Esse é um outro grupo. Tem um outro grupo que vai entrar em ação ainda, que é o grupo de edição de vídeo. Esse tem uma promessa, estou terminando de gravar o segundo curso, que é o curso de eleições e governo, e aí esse grupo vai me ajudar a editar os vídeos desse curso. Tem um outro grupo que cuida do acolhimento das pessoas, de receber as pessoas quando elas chegam no curso. Antes era tudo comigo, agora não, já passei uma parte dessa entrada das pessoas para esse grupo. E tem um outro grupo que é o de cursistas, que faz contato com as pessoas que estão fazendo o curso. Poxa, você está há uma semana sem acessar o curso e tal. Vamos lá, vamos fazer, etc. Né? A gente fez agora das pessoas que nunca acessaram o curso, se inscreveram e nunca acessaram. As pessoas mandaram lotes de e-mails para essas pessoas, teve um resultado bom. Aí agora a gente vai fazer por WhatsApp, das pessoas mandarem um contato direto com as pessoas que já começaram o curso. Então, eu tenho esse das redes sociais, tenho de acolhimento, tenho o de cursistas, que lidam com as pessoas do curso, eu tenho o de edição de vídeo, eu tenho um de eventos que está parado, de repente esse evento de fim de ano pode ser aí uma coisa para esse grupo, para ativar esse grupo. E que mais? Tem uma pessoa que está ajudando com a questão da atualização do site, porque os membros da equipe vão lá, vocês devem ter visto, talvez vão lá para o site e é difícil manter aquela atualizada, então tem uma pessoa, talvez no futuro venha se tornar um grupo também. Então, como é que você faz para participar? Você deixa uma mensagem lá no grupo da turma dizendo: eu quero participar da equipe. Aí eu vou paulatinamente, conforme está resolvendo essa questão da manutenção do site, chamando as pessoas, vai falar: quem está disponível para entrar agora? Aí faço 2 perguntas, que é basicamente como é que você descreve a sua vida até agora e como é que foi a sua experiência. Você está fazendo a graduação, como é que está sendo a experiência, pontos positivos e negativos. Se você não está fazendo a graduação, como é que foi a experiência da graduação ou como é que foi a sua relação com o sistema de ensino, caso você não esteja na graduação. Então a ideia é que a pessoa dê um mapa assim de como é que ela é, só para poder entender. E aí eu boto você em 3 grupos dessa comunidade, que tem 14 grupos, e num desses grupos, que é a recepção, uma pessoa vai te receber e vai continuar o processo de entrada. É basicamente isso. Assim é o processo de entrada hoje. Então, quem tiver interesse é só mandar mensagem lá no grupo da turma. Eu vou subir esse vídeo aqui para o YouTube. Quando estiver disponível, eu aviso lá na turma. Alguém mais gostaria de fazer um comentário, alguma declaração? Peraí, o Marcelo está com a mão levantada, a Jéssica está com a mão levantada. Perdão. Não está saindo som. Tá sem som, não? O meu foi sem querer, já tudo bem. estava. Não? Beleza. O Marcelo falou que tá tudo ok. Então, alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma questão a mais, alguma questão? Faltou Vitor Hugo. Oi, então, eu ia falar não sei se vocês viram, mas só fazer um comparativo para servir de reflexão, tá? Lá na Venezuela, a opositora do presidente Nicolás Maduro ganhou o Nobel da Paz, não foi? Eu sei que eu não estou aqui nem politizando nem nada, mas eu só estou querendo dizer para vocês que, graças a Deus, o nosso país ele tem uma autonomia financeira, administrativa e econômica dos estados e municípios, tá? A gente tem a União, que como vocês sabem, o problema começa nas cidades, tá? Começa nas cidades, mas a União, ela, como o próprio nome sugere, é uma união de todos os estados e municípios, dos 5.570 municípios, né? Então, assim, a gente está longe ainda de alcançar a pátria desenvolvida, o país do futuro que nunca chega. Estamos longe. Mas, graças a Deus, a gente tem uma previdência que tem as contradições de ter rombo ou não. Enfim, a gente tem um povo forte que não aproveitou o bônus demográfico, isso é fato,
o bônus demográfico no tempo certo, que foi o envelhecimento da população. A gente temos uma capacidade ociosa muito forte, pessoas que poderiam ter entrado no mercado de trabalho no tempo certo e não entraram, mas a gente tem um país muito forte. O Brasil, ele tem riquezas naturais, ele tem riquezas humanas, tem agricultura, tem a soja. Nós somos um país privilegiado, gente. Vocês não têm ideia do tamanho das riquezas que o Brasil tem. É só uma questão de administração, de gestão e de escolha melhor dos nossos representantes. Então, assim, eu não sou candidato a nada, nem pretendo ser. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: pensem comigo. Existem situações de países muito piores que a nossa. Tá? A Venezuela faltando até mesmo questões básicas. Então, assim, como se trata de um curso de direitos humanos, eu só quero enfatizar isso. Nós, apesar de tudo mesmo, essa crise moral, essa crise ética, tá? Apesar de tudo, a gente ainda tem uma fortaleza, eu diria assim, tem a questão da previdência, tem os aposentados que ainda mantém muita coisa aqui no país, né? Que a geração Z está chegando, né? Com a questão de saúde mental. Então, assim, vamos refletir e parabenizar vocês, tá? Eu também tenho um canal no Instagram chamado Sociedade em Debate. Eu gostaria muito de fazer eu recebo personalidades, tá? Fala qual é a arroba. É arroba o quê? É arroba VH Marcondes. DH Marcondes. Bota no chat, se você puder, bota no chat. Tá. Aí eu já recebi o jornalista Pedro Bassan, professores mestres em ciência política. É um canal que já vem, desde 2021, já faz 5 anos. Então, se um dia vocês quiserem fazer uma live comigo, eu vou adorar e o canal também. Sem problema algum, só marcar. A gente espera um tema bem quente, assim, tipo Venezuela, e faz isso. Marcelo. Isso, tá bom? Obrigado pela oportunidade, tá bom? Deus abençoe vocês. Professor, olha só, o senhor causa problemas às pessoas, tá vendo? Agora, eu quero conhecer o Vitor. Sim, não, parei essa junção de vocês dois, eu não sei, não me responsabilizo, mas juntarei vocês com certeza presencialmente. Eu falei assim, professor, eu sou uma pessoa presencial, não adianta. Eu tenho muita dificuldade. Vocês estão vendo que eu estou todo enrolado aqui, eu não consigo ajeitar. Eu sou muito enrolado com esse negócio de tecnologia, muito, muito, tá? Então, só para... O Vitor falou essa questão, né, da Venezuela. Vitor, eu fui candidato a deputado federal. Então, de novo, graças a Deus que eu fui candidato a deputado federal, mas antes eu tinha feito o curso com o professor Ronald. Gente, eu presencialmente eu falo para vocês o que é ser candidato. Isso eu faço questão de passar para vocês. Foi uma coisa que aconteceu meio por acaso. Para mim, na realidade, eu tinha ido para ser... eu ia ser advogado de um cara que ia concorrer a deputado estadual e acabou que eu gostei de viver essa experiência, tá? Então, eu quero muito esse relato. Tem que acontecer a reunião. Mas não pode ser gravado. Não, com certeza. Perfeito, então. É o maior prazer. Eu passo isso para vocês com o maior prazer. Sim, eu tenho muito interesse, porque o próximo curso é sobre eleições e governo, então tá totalmente afinado. Maravilha. Então, gente, assim, de novo, deixar um recado para o Vitor, né? O Vitor trouxe essa questão do Prêmio Nobel. Eu quero trazer rapidinho o que o Lula falou no final do pronunciamento espetacular que ele fez na ONU, né? Lembrando o Mujica e lembrando o Papa Francisco. E o Papa Francisco, mesmo de uma pessoa que não tem uma religião definida como eu não me considero uma pessoa, não sou ateu, tá entendendo? Mas eu não tenho, assim, eu me vi chorando com a morte do Papa Francisco, porque o que aquele homem passou de lição, né, de lição, o que o Mujica passou de lição de humanidade, tá? Então, assim, de novo, além da empatia, direitos humanos têm a ver com amor, tá? E, gente, a isso eu posso dizer, o amor vem de fora para dentro. Não espere isso de dentro do Congresso e dentro do Senado. Eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vislumbrei, nem nos meus piores pensamentos,
eu seria capaz de ver um Congresso Nacional, que eu não tenho nem como nominar esse Congresso Nacional, eu não tenho como nominar, sabe? E você ter que fazer toda hora manifestação não é possível. Nós somos seres políticos, e eu fico sempre assim assustado quando a pessoa não vamos politizar. Não, vamos politizar sim. Vamos politizar sim, porque as pessoas dão um sentido muito errado para a palavra política. Na Grécia, quem não vivia a política era tratado como imbecil. Quando a gente começa a estudar basicamente a história, a gente vê isso. Tá? Então, assim, a ausência. O problema não é a política, o problema é a ausência de políticas. O problema é a ausência de políticas eficazes. O problema é a pessoa, enquanto a população não entender que aquele cara ali, ele é teu empregado, e ele não pode estar ali exclusivamente para pautar o mandato dele naquilo que vai manter ele ali, não adianta. Esse país não avança. E o que não falta ali nesse congresso que a gente tem, o pior congresso da história desse país, a gente não vai avançar, porque qualquer tentativa de avanço tem muita grana, tem muita gente ali de fora com interesses externos que vão impedir isso. Isso eu, tranquilamente, presencialmente, mostro para vocês como é que isso ocorre. Perfeito. Gente, eu só tenho a agradecer vocês e agradeço em nome da equipe. Vocês são maravilhosos. Estamos no sábado de manhã, vai dar 11h30. Eu estou muito feliz com a participação, com mais uma turma. Assim, acho que é importante a gente celebrar pequenas e grandes conquistas, e essa com certeza é uma grande conquista. Muito obrigado mesmo pela colaboração, atenção, interesse e carinho de vocês todos e todas. Muito obrigado mesmo. Tá? Eu vou encerrar a nossa reunião e assim que eu puder eu aviso quando ela estiver no YouTube. Tudo de bom, gente. Boa semana. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, hein? Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau.